Olá, meu nome é Daniel e eu vou falar um pouco sobre o ractismo. Bom, eu vou começar primeiro pela definição. O ractismo ele é uma mineralização inadequada do osso em crescimento, nas fezes, né? E entrando um pouco nessa etiopatogenia, logo de início a gente nota um distúrbio, né? Um distúrbio no metabolismo do cálcio e do fósforo, onde a gente também consegue estar observando uma proliferação celular normal, porém com uma falha na calcificação. E também na zona hipertrófica, a gente observa também um crescimento desordenado, né? Como a física ela trabalha muito nessa questão do crescimento, ela acaba sofrendo bastante com isso. E na zona de calcificação endocondral, a gente encontra ela um pouco mal definida. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a causa do ractismo, né? Ela pode ter umas 3 ou 4 causas, mas eu vou falar das principais, que seria a falta do cálcio e do fosfato. A falta do cálcio, primeiramente a gente poderia ver uma falta nutricional dessa questão da ingestão de cálcio de leite e de seus derivados, né? Uma doença gastrointestinal também, uma insensibilidade do órgão alvo à vitamina D, também isso é uma coisa que agrava bastante no ractismo, e a osteodistrofia renal. Né? Alguns problemas no rins também eles acabam acarretando nessa questão do osso, embora aparentemente sejam algo diverso, né? Um sistema renal com os ossos, assim, mas eles acabam tendo essa ligação. E a falta de fosfato, a gente também pode ter uma causa assim no ractismo, que seria a a hipofosfatemia ligada ao X, né? E a anormalidade tubular renal também. Essas são algumas causas que ocorrem, né? Só que puxando um pouco para que mais ocorre, né? Seria uma falta, né, da deficiência de vitamina D. Isso seria a falta de cálcio, né? Nessa questão nutricional. Então, a falta de vitamina D ela acaba acarretando bastante nisso, né? E eu acho bom a gente estar ressaltando que o raquitismo ele principalmente ocorre em crianças, né? Então, pela falta de vitamina D pela falta de cálcio ou fosfato no líquido extracelular, acaba gerando essa causa, digamos assim, né? Falando um pouco agora sobre a questão da concentração de cálcio e de fosfato, nessa parte a gente acaba observando também a ação das glândulas paratireoides. Porque o que acontece? Como o nível de cálcio e de fosfato fica baixo, né? Desculpa, o que ocorre? Tem uma pequena falta, né? Uma pequena depressão de cálcio, do nível de cálcio, porém o nível de fosfato ele é muito baixo. Porque o que acontece? O nível de fosfato ele não tem, digamos que alguém que ajude ele a ficar meio restabelecido. Já o nível de cálcio, né, já a quantia de cálcio, ela ocorre uma depressão ligeira, né, uma pequena queda, mas ela se restabelece por conta das glândulas paratireoides, que elas estão basicamente localizadas no osso e como que eu posso explicar? Quando iria ocorrer essa queda, elas acabam absorvendo um pouco, uma certa quantia do cálcio, e daí depois ele vai estar se restabelecendo, né? O nível dele não vai ficar tão intensamente caído quanto o do fosfato. Mas mesmo assim a falta do fosfato acaba dificultando, acaba fazendo com que essa doença ocorra, né? E por conta que a gente não tem um auxílio, digamos assim, né, no fosfato para manter o nível dele um pouco mais restabelecido junto com o do cálcio, aí acaba. Então, falando um pouco sobre essa questão do enfraquecimento dos ossos no raquitismo, né? Bom, o raquitismo ele tem como que eu vou falar? A gente acaba percebendo em alguns casos que a pessoa ela tem um raquitismo um pouco nessa questão do osso fraco, né? Um osso mais quebradiço, um osso mais frágil, um osso até um pouco mais mole, digamos assim. Em casos de raquitismo prolongado, ele acaba aumentando essa secreção de PTH e com o aumento considerável dessa secreção acaba provocando também uma extrema absorção de osteoclástica, né, que isso faz com que o osso progressivamente ele vai ficando um pouco mais frágil. E com o osso ficando um pouco mais frágil, ele acaba
impondo, né, acaba fazendo com que um estresse físico maior ocorra no osso. E isso acaba também resultando numa atividade osteoblástica, né? E o osteoblasto e o osteoclasto, eles são células que compõem, né, que fazem parte do osso. Então, como acaba atuando bastante nessas células, acaba sim gerando esse enfraquecimento do osso, deixando ele um pouco mais quebradiço, como eu tinha falado antes. Então, como acaba gerando essa atividade do osteoblasto, ele acaba depositando bastante osteoide, né, que ele não chega a ser calcificado. Bom, ele não chega a ser calcificado porque de processos que já estão fazendo falta antes, que seriam essa questão de uma insuficiência, né, de uma pouca concentração de cálcio e fosfato. Então, como ele acaba não sendo calcificado, então ele acaba não sendo calcificado e esse osteoide, como ele fica fraco, ele acaba vindo a substituir o lugar de um osso antigo que nele não foi sendo reabsorvido, né? Então isso vai gerar com que aconteça o enfraquecimento do osso durante o raquitismo. Falar um pouco agora sobre a tetânia no raquitismo. O que ocorre? No início do raquitismo, a gente acaba não vendo esses espasmos da tetânia, né? Porque o que está acontecendo? Está acontecendo muito aquela absorção aquela absorção osteoclástica no osso pelas glândulas paratireoides e também elas estão absorvendo muito o cálcio. Isso vai fazer com que o cálcio ele vai ser bastante absorvido, vai chegar num nível quase que normal, né? Ele vai chegar num ponto de exaustão, digamos assim, e daí ele vai sofrer uma pequena queda, uma queda ligeira, né? E ao sofrer essa queda, ao ficar um nível baixo de cálcio, a criança, né, ela vai acabar sofrendo um pouco desses espasmos que pode chegar a levar ela a um óbito. E para que isso não ocorra, esse mineral, né, no caso, ele deve estar sendo administrado por uma via intravenosa, onde que vai fazer imediatamente aliviar essa tetânia que vai estar ocorrendo. Bom, eu estava falando até agora muito sobre a questão do raquitismo nas ocorrências em crianças, né? Então, passando um tratamento, assim, como que ocorreria um tratamento, como que seria uma melhor parte de um tratamento para uma criança com raquitismo? Principalmente uma exposição ao sol, onde que vai acabar tendo a presença de vitamina D, né? A ingestão de cálcio, né? De leite e seus derivados, e também na vitamina D a gente acaba encontrando em óleos de peixe, em ovos, né? Umas coisas que vão estar ajudando bastante nessa questão para que não ocorra isso, né? E isso é muito importante que seja feito, né? Que a criança ela seja exposta convenientemente ao sol nesse período de crescimento, né? Nesse período de crescimento infantil que a gente fala, porque é onde que acaba acontecendo muito isso de uma criança ela ter o raquitismo, de ela ficar com o osso fraco, ou com o osso um pouco mole, um pouco torto, né? Isso é muito importante que aconteça, que daí a criança vai acabar não tendo essa condição, digamos assim. Isso acaba sendo um tratamento, né? Para que se restabeleça e também acaba sendo um pouco de uma prevenção fazer essas coisas assim. E agora falando um pouco mais dessa questão, porque também na verdade o raquitismo ele só não é só em criança, também ocorre em adulto. Porém em adulto é chamado de osteomalácia. Em adulto é um pouco raro que isso aconteça, porque ele já passou pela fase de crescimento que é um pouco mais avançada, digamos assim, um pouco mais acelerada do osso, né? E durante o período da vida adulta, a gente acaba apenas mantendo, né? Mantendo o nível de cálcio, o nível de fosfato, só que tem alguns casos que acaba faltando isso, né? Isso é um pouco raro de acontecer. Bom, nos adultos acaba também acontecendo nos adultos acaba acontecendo uma falha na absorção de gordura que juntamente com o cálcio, né, elas acabam fazendo, digamos que pequenas bolas ou chamados de sabões, isso, de sabão que ficam ali de uma maneira que não vão ser absorvidos, né? Ou seja, eles não vão ser absorvidos, eles vão estar ali acoplados, digamos assim, e eles vão acabar sendo digeridos, né? Eles vão acabar sendo defecados junto com as fezes. E isso vai acabar gerando uma falta de vitamina D e de cálcio no organismo, onde vai estar acarretando a osteomalácia num adulto.
A gente também tem o raquitismo e a osteomalácia causada por doença renal, né? E um desses exemplos seria uma doença, uma reabsorção reduzida de fosfato nos túbulos renais, né? E isso faz com que o nome dessa doença ele seja chamada desse quadro, na verdade, né? Ele seja chamado de raquitismo resistente à vitamina D. E para isso ser tratado, eles acabam não utilizando o cálcio e a vitamina D, mas eles acabam tratando esse raquitismo com compostos à base de fosfato. Então, não necessariamente a gente tem um tratamento que necessita de uma exposição ao sol ou de ingestão de vitamina D ou de cálcio, né? A gente também tem essa questão do fosfato que acaba também atuando ou causando o raquitismo ou a osteomalácia. Então, falando um pouco agora da osteoporose, eu acho bom a gente estar assinalando que é diferente do raquitismo e da osteomalácia. Por quê? A osteoporose, ela acaba sendo uma deficiência, né? Como que eu posso estar... Ela acaba sendo uma deficiência, uma diminuição da matriz óssea orgânica. Ela não seria uma deficiência de vitamina D ou uma deficiência de calcificação. E o que acontece durante a osteoporose? A gente encontra na matriz óssea duas células, digamos assim, que são o osteoclasto, se eu não me engano é assim que fala, e o osteoblasto. O que acontece? A atividade osteoblástica ela fica mais baixa durante a osteoporose e a atividade osteoclástica ela fica muito mais alta. O que os osteoclastos eles fazem? Eles acabam fazendo uma reabsorção, né? Tipo, durante o dia a gente acaba tendo pequenas lesões ósseas, assim, mas bem pequenas mesmo. E o osteoclasto, ele acaba fazendo essa reabsorção, certo? E daí, como ele vai reabsorvendo demais, ele vai estar trabalhando muito mais do que a atividade osteoblástica, que é a formação de osso, digamos assim, de novos ossos, né? Acaba gerando essa fraqueza nos ossos, porque ele está sendo muito reabsorvido, só que não está tendo tempo, não está havendo o trabalho, como que eu posso falar, um trabalho lado a lado com os osteoblastos, daí por isso vai acabar gerando essa fraqueza, porque eles não estão sendo muito reabsorvidos, mas poucos reconstituídos. Isso é o que acaba gerando essa questão da osteoporose.